boa noite, meus amigos queridos. Estamos mais uma segunda reunidos aqui para realizarmos o nosso Evangelho no Lar. Vamos aguardando todos vocês que já estão entrando para mais esse momento de oração, esse momento em que a gente absorve, né, as palavras, como se fosse realmente um momento de luz, né? Vamos pensar naquele pudim gostoso que a gente gosta de comer, saborear, que coisa boa. O Evangelho no Lar é isso, é você lembrar de um momento muito gostoso, muito bom na sua vida. E você vai colocando isso dentro de você, levando para sua casa, para a família. A proposta dessa hora que a gente dispõe aqui para vocês, né, que a gente fica com muito amor, e a gente pegou um amor mesmo, é isso, é comer aquele pudim saboroso, que a gente não pode ficar sem. E vê bem, em plena segunda, você comer pudim, não é? Que coisa gostosa? Muito bem, o pessoal já está entrando, boa noite para todos vocês. A nossa mensagem de abertura é do livrinho Deus te abençoe, do Bacelli e do irmão José. Acrescenta a lista. É provável que tenhas extensa lista de queixas contra os teus desafetos, contra aqueles pelos quais não consegues nutrir a menor simpatia. Todavia, consideremos algumas das inumeráveis bênçãos que eles te proporcionam. Não fosse pela verdade enviesada que dizem a teu respeito, dificilmente identificarias as tuas fragilidades de espírito. Não te esforçarias no intuito de superar-te para desmenti-los no que falam de ti. Não te inclinarias à misericórdia para com aqueles aos quais eles costumam nivelar-te. Não te constrangerias a guardar silêncio em relação às faltas alheias. Não olharias para dentro de ti, vasculhando a própria intimidade, transfigurando-te em crítico contumaz de teus semelhantes. Não te conservarias vigilante e nem perseverarias na tarefa em que buscas demonstrar que estão errados, quando te rotulam de leviano e irresponsável. Acrescenta, pois, à lista de tuas queixas os benefícios indiretos que os teus opositores te proporcionam sem perceberes. Ó, já começamos a segunda aqui com tudo, hein? Que legal. Então, vamos acrescentar à nossa lista de queixas, diz o irmão José, os benefícios indiretos que essas queixas proporcionam para a gente ser melhor. Coloquem o nome das pessoas que vocês querem que a gente ore. Não esqueça da sua água, tá bom? E vamos, então, ouvir a Andreia com a mensagem da noite. Olá, segunda-feirinos, que alegria ter vocês aqui novamente. É com muita alegria, com muito amor, que eu e a Elaine nos encontramos às segundas-feiras para poder colher do coração de vocês as delicadezas que vocês sempre nos mandam, seja pela mensagem, seja pelo carinho que a gente sente, seja pela vibração amorosa. Então, isso é muito, muito bom, muito bom. Bom, eu queria conversar com vocês sobre o olhar de Jesus. Eu acho que a gente nunca ficou tão vidrada, né, e prestando atenção no olhar, porque nós temos que tampar a boca com a máscara e estamos só vendo o olhar. Então, eu queria falar sobre isso. Como é que foi esse olhar de Jesus durante alguns acontecimentos da vida dele e como que é o nosso olhar? Bom, o olhar de Jesus, por exemplo, quando levaram a ele Maria de Magdala. Como é que foi o olhar de Jesus para ela? Se a gente vê as fotos, as gravuras que tem, Jesus está escrevendo na areia, na terra, né? E ele está de olhos baixos. Então, é um olhar silencioso, porque ele fala para ela, se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar, não é isso? Então, o olhar de Jesus
era de vem para mim, que eu sei o que você quer, né? O que você quer é ser amado e quer amar. Esse foi o olhar de Jesus para Maria de Magdala. E só ela ouviu e viu esse olhar, né? Para Lázaro. Lázaro, ele veio e arrancou ele do túmulo, que Marta e Maria disse que já fazia dias que ele estava lá, que ele já tinha morrido. E Jesus teve um olhar para ele amoroso, de falar: vem para fora que você está vivo, né? Vem viver para cá, que você ainda tem muita coisa para fazer. Então ele teve um olhar para ele direcionado, Lázaro. Mas ele não disse assim para ele: agora você vai me seguir e vai fazer tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tudo que para você ser uma pessoa melhor. Não, ele deixou Lázaro à vontade. O olhar dele para Marta e Maria, duas irmãs com propósitos ali diferentes, né? Mas o olhar amoroso do mestre sempre ali. A Marta, que estava preocupada, a Marta estava preocupada em arrumar a casa, em ter as coisas para recebê-lo, que é importante também, mas Maria tinha escolhido a melhor parte, que não lhe será tirada. Por quê? Porque ela escolheu conhecer as coisas do Espírito. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Então ele teve um olhar amoroso para Maria, né? Mas também amoroso de uma outra forma para Marta, para trazê-la mais para perto. Então ele sabia direcionar o olhar dele. Zaqueu está em cima da árvore para ver Jesus, porque ele tem uma estatura muito pequena e Jesus ia passar por um lugar, mas estava assim de gente. Então ele olha para cima e fala: Zaqueu, eu vou estar na sua casa hoje, né? Então ele enxergou em Zaqueu talentos que Zaqueu não tinha enxergado ainda, propósito de vida, que Zaqueu queria realmente mudar de vida, né? Ele não queria mais ser aquele cobrador de impostos que roubava as pessoas. A ideia dele era outra, né? Então ele teve esse olhar para ele. A mulher hemorroíça, a mulher que há 12 anos sangrava e que foi passando pela multidão até chegar e tocar as vestes de Jesus por trás, né? Ele não estava vendo, mas ele sentiu que dele saiu virtude. Que olhar é esse que ele teve para com ela, né? Que ele fala: alguém me tocou. Aí Pedro fala: mas como assim, mestre? Tem um monte de gente aqui. Se alguém te tocou, a gente não viu. Aí ele fala: é que de mim saiu virtude. E ela se apresenta, e ali ele tem um olhar para ela também diferente de todos os olhares. Para os discípulos que ele foi escolhendo ao longo do caminho, né? Pedro, pescador, ele sabia que Pedro era birrento, que Pedro era marrento, né? Mais marrento do que birrento, perdão. Ele sabia que Judas mexia com dinheiro, ele sabia qual deles que sabia mais, era mais letrado, né? Porque tinha os menos letrados e tinha os mais letrados. Ele sabia de tudo, né? Ele tinha com eles uma sintonia, então ele tinha um olhar para cada um, ele sabia o que falar e como olhar para cada um. Ele sabia que João era o mais jovem, que João tinha uma energia um pouco maior do que a de Pedro, por exemplo, que era o mais velho, mas que João precisava aprender com Pedro e Pedro precisava aprender com João, né? Jesus, eu gostaria, acho que se ele estivesse aqui hoje falariam que ele era coaching, né? Não é isso que está na moda? Ele é coaching, mas não é. Ele tem conhecimento da nossa alma. Então tem como, às vezes eu queria também, quando está num lugar ou no trabalho, onde eu vou lidar com pessoas diferentes, eu gostaria também de ter o conhecimento da alma daquelas pessoas para livremente eu passar por entre elas e deixar uma boa impressão, porque nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente acaba usando de uma palavra ou de alguma atitude que o outro não vai entender. E o que a gente queria mesmo era navegar naquele universo de uma forma mais leve, né? Jesus sabe disso muito bem. E tem gente que sabe fazer isso bem, né? Que tem essa visão e que não é reativo, então que tem essa visão. Aí Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, ele não estava com Jesus, né? E ele não conheceu Jesus encarnado, mas ele perseguia Jesus. E quando ele está na estrada de Damasco, procurando Ananias, para sacrificar Ananias, porque Ananias tinha contado a Abigail, que era sua noiva, que Jesus era o cara, ele estava com raiva do Ananias, né? E aí Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Naquele momento nasce entre eles
o amor que estava adormecido. Porque Paulo é muito interessante, quando ele vai visitar Maria, depois de um tempo, Maria e João, ele vira para João e fala adeus. E João fala assim para ele, em Éfesos isso, tá, gente? Ah, não, Paulo, você vai voltar. Ele fala, não, eu não vou voltar. Porque muito cedo abriu-se um abismo entre eu e o Cristo. Porque ele ficou muitos anos debatendo Jesus, né? Então ele queria dizer que ele perdeu tempo e que agora ele precisava ganhar tempo, né, com isso. E como nós estamos encarnados na Terra ainda, tentando, espíritas, tentando ainda conhecer o mestre, colocar ele dentro, eu acredito que também tem um abismo, não só entre nós espíritas, entre todos nós que estamos na Terra, entre nós e Jesus, que nós nos perdemos dele num tempo. Então é a hora agora da gente reconectar, né? Religião nos chama religar os pontinhos. Não que você precisa ter uma religião para se religar a Jesus. Para mim, Andréia, é mais fácil, porque eu gosto da religião, eu gosto da religiosidade, mas é mais fácil, mas não precisa. Então tem que ligar os pontinhos de novo com o mestre, com aquele que nós estávamos lá atrás e que a gente acabou se perdendo no caminho. E é gostoso quando a gente reencontra, por exemplo, um amigo da infância que a gente amou muito. Não é gostoso? Agora há pouco eu estava com a Eni, uma amiga de infância, quando eu tinha 7, 8 aninhos, que eu ia na casa dela brincar com a irmã dela, e ela também se tornou minha amiga. Então, quando eu a vejo, de mim vem aquilo de melhor que tem lá dentro, quando eu era naquela inocência de brincar de boneca, de fazer comidinha, vem o melhor. Então, que bom que é rever um amigo. Imagina rever Jesus quando você entende que você deixou para trás esse amigo tão querido por escolhas, às vezes, inadequadas, né? Então, a gente precisa refazer essa ligação. Eu acho que, hoje em dia, o olhar de Jesus, para mim, para nós, para você, para todos nós, é o olhar do bom ânimo, né? Do confiemos, do bom combate. Eu vou estar com você até o fim dos séculos, né? E porque qual é a proposta do evangelho que Jesus traz, né? É uma proposta de boa nova, de coisas novas, de amor, de alegria. Ninguém falou que tem que ser triste, né? Essa proposta se sustenta em quê? Olha, em princípios de esperança, fidelidade e, principalmente, ação. Como eu acho importante esse aqui, a ação, né? Porque, às vezes, a gente pode ficar no devaneio, no querer acertar, mas a gente não age. Então, a gente não consegue colocar aquilo que eu sempre falo, para ficar mais fácil para pensar, prece em ação. Então, colocar a prece para agir, né? Quando a gente coloca a prece para agir, nós estamos no trabalho, né? Estando no trabalho, nós estamos angariando para a gente o quê? Recursos para nós mesmos, né? Espíritos milenares que somos, e para o outro que a gente quer tanto ajudar. E aí eu acho bonitinho que tem um lugar que fala que as lágrimas, que o Chico falava isso, que vão regar nosso caminho, vai fazer que ele não fique tão árido, que vai molhar ele um pouquinho. Aqui em São João está muito seco, aqui é muito seco, né? Então, que essas lágrimas que porventura a gente verta, a gente lembre que é para deixar o caminho árido um pouco mais molhadinho, para a gente poder conseguir respirar melhor, deixar com que as coisas fiquem mais leves. Então, gente, para tudo tem um porquê, e a gente tem que acreditar nisso e vivenciar principalmente isso. Bom, eu sempre costumo dizer que a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos coloca. Então, eu já passei por isso várias vezes, de florescer cada hora em um lugar, para poder... Geralmente, nós temos um problema, e aí nós temos que, às vezes, conviver com esse problema em determinada área da nossa vida, e nós temos que aprender a florescer com esse problema junto. Então, tem a história, por exemplo, de João Evangelista. João, ele foi elevado para a ilha de Patmos, onde ele ia ser sacrificado, mas ele não foi, né? Ele foi o único que não foi sacrificado. E ele não podia conversar com os soldados que lá ficavam.
apesar dos soldados amarem João, né? Foi ali que ele escreveu o Apocalipse, né? E aí João conversava com cardume de peixes. João falava com cardume de peixes sobre Jesus. O que vocês acham? João floresceu ali onde estava o cardume de peixes? Com certeza. Era o recurso que ele tinha, né? Quantas vezes eu reclamo que, no meu trabalho, às vezes eu não tenho o que fazer, às vezes eu não tenho ninguém para conversar, ou está faltando produto para eu trabalhar, eu preciso aprender a florescer ali. Ali eu tenho que dar algum fruto que não seja de figueira seca, né? É difícil, muito, mas a gente consegue. Tem a história de Francisco também, porque Francisco foi ficando velhinho e perdeu a visão. E aí ele cuidava de uma horta, né? Um canteiro, ele ficava ali. E um dia um amigo chegou e disse assim: Pai Francisco, se você fosse mais jovem e se você estivesse se enxergando, onde você gostaria de estar agora? Aí ele falou assim: eu gostaria de estar aqui, cuidando dessa horta. Por quê? Pai Francisco aprendeu a florescer onde ele estava, com os recursos que ele tinha, né? E às vezes a gente quer mais recursos para florescer mais ainda. Às vezes a gente se perde. Quando a gente tem muito recurso, pode ter certeza que a gente se perde. Então, quando o recurso está menor e quando o local é mais árido, talvez as nossas lágrimas vertam e more para a gente não ficar num lugar tão árido assim. Olha aí. Fica aí o nosso lembrete sobre Francisco, né? E então, todas essas pessoas que eu coloquei, eles tinham esse perfil. Tiveram que florescer em local inadequado. O Chico, quando foi escrever Paulo Estevão, ele escrevia de madrugada. E então ele foi escrever num porão. Era onde tinha o lugar, era onde tinha um lampião, alguma coisa para ele escrever. E ele estava se sentindo muito sozinho. E Emmanuel disse para ele: está se sentindo sozinho, eu vou te mandar uma companhia. E mandou para ele um sapo disforme. Sapo não é bonito, né, gente? Vamos combinar. Quando ele vira príncipe, né? Cheio de verrugas. E o Chico, na hora que viu, a primeira sensação dele foi de repulsa, tá? Por 9 meses, esse sapo permaneceu ali junto do Chico. Quando acabou o livro, o sapo pulou pela janela. Acabou, fim, lá, pulou pela janela. Falando nisso, esse livro tem uma história interessante, que ele foi escrito de uma maneira diferente. Abria-se quadros para o Chico sobre a história. Então, você vai visualizando a história e escrevendo. E Emmanuel junto ali, né, no auxílio. Mas você já pensou você enxergar tudo aquilo, ver tudo aquilo, né? Conhecer Estevão, conhecer Paulo, conhecer Abigail, Ananias, toda aquela história ali, e você deve, com certeza, o Chico se envolvia e entrava nela e sentia até as dores, as alegrias dessa história, né? Muito lindo isso. Emmanuel explica assim para ele, ó, você sentiu repulsa pelo sapo. Ele não é tão diferente do ser humano. Ele tem 3 antenas: a cabeça, o corpo e os pés. Mas ele não anda, ele se arrasta, né? Ele vai se arrastando, ele pula, mas ele se arrasta. O ser humano foi criado para ser uma estrela de 5 pontas, mas os pés ainda estão fincados na terra. Olha só. Só será estrela quando transformar em estrelas de 5 pontas, ou seja, quando nós conseguirmos tirar o pé da terra. O que é isso? É ainda o nosso egoísmo, o nosso apego material, né? Tudo isso ainda não nos possibilita ser uma estrela de 5 pontas, assim como o sapo. Então, nós não temos muita diferença dele, não. Talvez, muitas vezes, a gente esteja maquiado pelo corpo físico. Mas o Chico uma vez recebeu uma moça que ela chegou muito bonita num carro e muito chorosa, que ela havia perdido um filho, e ela chega e começa a falar com o Chico no ouvido. E o Chico vai tirando, assim, o ouvido, né? E fica meio assim.
E depois que a senhora vai embora, e depois que passa um tempo, Geraldinho pergunta para ele, Chico, o que aconteceu? O que aquela senhora estava dizendo para você? Né? Ele fala, meu filho, você não ouviu? Ele falou, não, ela estava gritando comigo. Ela falava baixo, mas gritava com ele, que ele tinha que dar para ela notícias do filho dela. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa plástica que a gente vê, muitas vezes esconde as coisas horrorosas que nós temos aqui dentro, né? Ou a plástica do sapo esconde a beleza do príncipe, como a gente brincou, não é? Então, tá aí. O Chico também passou por isso, né? E eu trouxe uma história também. O Divaldo teve por muito tempo um obsessor. Aonde o Divaldo ia, o obsessor aparecia. E o Divaldo em trabalho, então o obsessor mexia um pouco com ele, mas tudo bem, né? E aí, uma noite, inexplicavelmente, aparece na porta da casa dele um bebê recém-nascido, numa noite de muita chuva. E ela era toda deformada. E ele pega a bebê no colo, porque ali sabiam que era um orfanato, né? Onde Divaldo sempre adotava as crianças. E ele pega aquela bebê no colo e olha para ela e fala: Nossa, eu vou te amar, né? Eu vou cuidar de você. E naquele instante aparece aquele obsessor em lágrimas e diz assim para ele: Hoje eu te liberto, porque ela é a minha mãe. Olha só. E quando essa criança cresce, né? Ela vira para ele e toda vez que ele passava pelo corredor, em algum lugar, até os 5 aninhos mais ou menos, ela falava: Tio Di, eu tô aqui. Tio Di, eu tô aqui. Então, foi uma menina que Divaldo amou e que, pelo ato dele de amor, de entrega, o obsessor falou: Hoje eu te liberto, porque você me ganhou, né? Mas não é isso, você fez por alguém que eu amo algo que eu gostaria muito que você fizesse. Foi o olhar do obsessor para o olhar de Divaldo que teve para com a menina deformada. Então, isso nos faz com que nós nos animemos. Não quero dizer, no mundo de provas e expiações, que é a Terra ainda, não tem como a gente não viver sobressaltado, tá? Ainda com receios, ainda caindo, levantando, ainda com medo, mas dá para viver melhor. Dá para viver melhor porque nós temos um conhecimento de uma doutrina maravilhosa que nos impulsiona. E se a gente não tem o conhecimento ainda, a gente pode ouvir o nosso coração, porque a lei de Deus está aqui dentro, né? A gente sabe o que é certo, o que é errado. O errado que eu quero dizer é o que é o descaminho, que pode te levar para um caminho que você fala assim, e agora como é que eu faço para voltar? Perdi tempo, como Paulo falou, né? Que abriu-se um abismo entre ele e o Cristo. Que a gente não deixe esse abismo se abrir, que a gente possa continuar o nosso trabalho pequenino, mas o trabalho de todos os dias, de todas as horas. Sempre é um prazer sentar aqui às segundas-feiras para falar de Jesus com vocês. Isso me torna uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor para mim e para quem convive comigo. Então, muito obrigado. A gente vai estar junto semana que vem, com certeza. Beijos na alma. A gente se vê, com certeza. Se cuidem. E depois dessa mensagem que a gente acabou de ouvir, né? E eu até escrevi a frase ali que a Andrea colocou: é preciso florescer onde Deus nos coloca. E é isso, né? Todos nós podemos, sim, dar uma mudada no jardim da nossa existência, as pessoas que estão à nossa volta. Muito legal a frase, muito linda, e eu escrevi para não esquecer. Obrigado. Até coloquei ali para todo mundo ler depois. Eu gosto dessa frase, eu falo ela direto. E tem muita verdade, né? É isso mesmo. Vamos orar então, gente? Vamos elevar o nosso pensamento agora até Deus. Agradecidos pela oportunidade que tivemos de estar reunidos aqui mais uma vez em Teu nome, e que nós possamos, nessa noite, absorver os ensinamentos que foram trazidos, colocando
mais alegria, mais perfume na nossa vida, na nossa existência. E realmente, né, que possamos florir muito mais próximo àqueles que vivemos. Nós vamos orar pelas pessoas que estão doentes, por aqueles que precisam muito desse momento. Procure pensar agora numa pessoa, em alguém que você gostaria que estivesse participando, que ouvisse, mas que ainda não chegou a hora, não está nesse momento, né? Então vamos, ore por ela, ore por ele. Vamos pedindo por todos da nossa família, os que estão perto, os que estão longe, os que já desencarnaram. Tudo tem um propósito na nossa vida, na nossa passagem aqui. Como disse a Andréia, vamos ter um olhar, né? Vamos trabalhar mais os nossos olhares, já que precisamos, por esses tempos, sair com o rosto coberto, mas nós temos os olhos, que são o espelho da nossa alma, e que eles possam refletir compaixão, amorosidade, muito mais coisas boas que nós temos dentro de nós. Vamos pedir pela nossa água, que os médicos da espiritualidade, que os nossos amigos espirituais possam agora colocar a medicação que nós necessitamos para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. E nós vamos pedir hoje por Maria Diná Costa Souza, a Luana e a Sandra. A Luana teve um neném prematuro e elas estão precisando de muita prece. Luciane Almeida Luciano, que não está bem, para sua família. Ana Beatriz de Lapierre Meneghini, Anor Luciano Júnior, Aparecida Divina de Deus, Reinaldo Alves, a Maria Dolores, que está com Alzheimer, a Maria Clara, a Maria Cleide também está passando por um momento muito difícil do câncer, a Rita Ferreira, hoje ela está com muita tontura e pede, o Max Cauê, que tem estado muito hiperativo, o Sávio José, Romildo Nascimento Silva, para Maria Aparecida Marcondes, Rita, Edna Martins, Cleide Carvalho Alves e família, para o Márcio Alencar, para Luciara Pérez, e os desencarnados Yolanda Matias Barreiros, Jéssica Diniz, e para a jovem Lígia Beatriz da Costa Silva, uma linda garota que retornou com síndrome de Down, linda, uma luz que teve aqui entre nós, está brilhando agora. E assim nós encerramos, né? Agradecidos por tudo. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Que assim seja. Muito bem. Eliane, você colocou o seu nome, eu já tinha fechado os olhos, mas eu tenho absoluta certeza que você também recebeu, porque a gente fala o nome, mas o que vale é a intenção do coração aí de vocês também, tá? Sheila, muito obrigada. Você sempre nossa parceira, nossa companheira. É aquilo que eu falo, vocês são muito amorosos, né, com esse trabalho que a gente faz aqui. Daqui a pouquinho eu vou estar com o James, lá da Sociedade Ismael, e o tema dele é paciência. Então, quem tiver mais um pouquinho de paciência, volta às 20 horas. E também prestigie o nosso amigo, que vai trazer esse tema da noite. Um grande beijo, gratidão a todos vocês e até a próxima segunda.
Tchau, Andréia. Tchauzinho.